Olá pessoal, agora estarei explicando a respeito das réguas especiais. Inicialmente eu vou deixar ativado um aqui, que seria o de um ponto de fuga. Vou selecionar essa camada aqui, vem em Ruler, nova régua especial, um único ponto de fuga. Eu vou criar uma nova camada agora. Vou em Ruler novamente, com 2 pontos de fuga. Vou novamente em criar camada, Ruler, 3 pontos de fuga. Okay? Então essas seriam as 3 primeiras réguas que estarei explicando. Então vamos lá para o primeiro exemplo, seria com um ponto de fuga. Então, ponto de fuga eu vou colocar PF1, PF1. Ponto de fuga 1, você tem que alterar ele, tá? Então, antes de começar a fazer o esboço, observa que ele tem esses sinais de maisinho aqui, ó. Você pode estar clicando Ctrl e alterando ele, tá? Vamos supor que eu queira que o meu ponto de fuga ele fique um pouquinho mais baixo, ó. Se eu colocar ele mais ou menos aqui, notem que o meu ponto de fuga ele vai estar acima da linha do horizonte. Ó. Se eu colocar ele um pouquinho mais alto, vai estar abaixo. Tá? Se eu clicar nessa reta aqui e subir, olha o jeito que fica. Então é mais para quando você quer construir uma parede e quer criar um cenário. Então um ponto de fuga serve para isso. Quanto mais próximo o ponto de fuga das linhas de fuga estiverem próximo da linha do horizonte, mais forçado vai ser a cena, ok? Então vamos pressupor que eu vou tirar esse ponto de fuga daqui. Vou puxar ele um pouquinho novamente para cá. Ops, por que não está saindo mais? Deixa eu voltar aqui. Se você colocar ele na linha do horizonte, ele não volta mais, tá? Então, vamos supor, não deixe ele totalmente na linha do horizonte. Deixe ele sempre um pouquinho mais distante, nem que seja uma rua. O ideal é que você sempre deixe o ponto de fuga que vai determinar a cena, a perspectiva da cena. Ainda mais se for forma geométrica, você deixa ele fora da linha do horizonte, ok? Ah, mas por quê? Porque a gente precisa disso aqui, ó. Isso aqui seria a linha do horizonte. A gente precisa de uma coerência para ele não ficar forçado. Aqui, como ele já está bem próximo da linha do horizonte, ele já está bem forçado. Bom, o que eu posso estar mostrando aqui para você é o seguinte. Se eu fizer como se fosse uma rua, deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Eu vou fazer o preenchimento agora nessas laterais aqui. Tá? E vou preencher com um tom um pouco mais claro na parte da rua, como se fosse uma rua mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou preencher com um tom de cinza aqui. Beleza. Continuando, posso fazer o esboço de uma pequena caixa aqui. Ou mesmo num pequeno muro. Ele vai ficar bem mais coerente do que se tivesse o ponto de fuga em cima da linha do horizonte. Okay? Então todo tipo de cenário que você tenha que desenvolver e ele seja voltado para o cúbico, você trabalha com um único ponto de fuga e ele vai ficar perfeito. Vou fazer aqui uma pequena parede.
Vou fazer o preenchimento. Nota aqui, ó, que é bem simples de ser desenvolvido o cenário. Você pode fazer o esboço de uma maneira um pouquinho mais grotesca para depois acertar todas as linhas retas. Claro, fazer com um traço mais fino. Mas fica aqui a ideia de como trabalhar, muitas vezes, um cenário simples, se utilizando aí de um único ponto de fuga, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse a parede, fazer como se fosse um prédio aqui. Uma caixa comum, tá? Chegou a base aqui, faço o preenchimento. Posso estar fazendo isso aqui para cá também. Nota que tudo que fica acima da linha do horizonte fica sendo visto de baixo para cima. E tudo que fica para baixo, de cima para baixo. Okay? Então, por isso que eu falo que a linha do horizonte é a altura do olhar de quem está observando. Por fim, preenchimento. Ok? Fica aí a primeira ideia do uso da perspectiva, usando um ponto de fuga. Então, lembrando, não coloco o ponto de fuga das linhas de fuga do ponto central na linha do horizonte, senão ele vai ficar com uma perspectiva muito forçada. Tá? Vamos para o segundo exemplo, que é o uso de dois pontos de fuga. Novamente, a gente tem um ponto central, um ponto simétrico, né? Você pode estar colocando ele mais próximo da linha do horizonte, né? Ele vai ser determinado a partir desse ponto, ou você pode deixar ele simplesmente no topo mesmo, e bem simétrico, tá? Depois está construindo aí a sua cidade. Se você já observar, ó, o ligamento dessas linhas aqui, elas determinam muitas vezes um sólido. Ó. Se você puxa aqui em direção ponto de fuga, nota como que é mais simples o desenvolvimento, justamente porque ó, todas as setas que eu faço na inclinada ele vai certinho, beleza? Então, vamos supor que você tem aqui um pequeno prédio, tá? Aqui já outro pequeno prédio. Então você pode inicialmente ir construindo assim. Aqui eu posso fazer uma casa pequena. Faz como se fosse pequenos cubos, depois você vai moldando. É uma dica. Né? Eu não faria direto, porque fazer direto as chances de errar é maior. Então faria primeiro formatos cúbicos assim, de uma maneira mais livre, para depois trabalhar as formas aqui dentro, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, faça somente as formas geométricas. Vamos supor que eu tenho que fazer uma rua aqui. Tudo fica em perspectiva, tudo fica mais fácil de ser pensado. Você ganha muito mais tempo, tá? Então, fica aí a dica se você quiser fazer cenário de uma maneira simples, prática e eficiente, tá? O HStudio proporciona isso. Bom, por fim, estamos aqui com mais algumas formas. Conforme eu vou aplicando tons, fica mais fácil de visualizar esses volumes. Porque aqui tem uma pequena rua. Tá? Essa pequena rua aqui a gente pode estar preenchendo também de preto. Para você ter uma noção de profundidade. Então, esses tons pretos ajudam você a perceber se o cenário vai ficar coerente ou não. A base está aqui, beleza? Então, o uso de dois pontos de fuga, você pode fazer cenários de campo, tá? Vendo duas dimensões, às vezes três, dependendo do ângulo. Que nem essa caixa aqui de água aqui em cima. Poderia determinar aqui três planos, ó. Tá? Lateral 1, lateral 2 e a parte da base. Beleza? Então, às vezes você vai ver o objeto em duas dimensões, às vezes três. Ok? Agora vamos para o próximo exemplo.
que seria aqui com o uso de 3 pontos de fuga. 3 pontos de fuga é quando a gente tem 3 pontos que tem essas linhas verdezinhas aqui, ó. Isso aqui é muito bom para quando você tem que dar aquela sensação de estar vendo de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Então vamos supor que eu faça aqui uma linha central. Isso aqui seja uma pequena torre, não sei. Vou preencher aqui para você perceber a dimensão. Ó, então quando você estiver fazendo vários prédios, pode estar fazendo isso aqui. Pode até dar uma pequena distância de um prédio para o outro, fazer uma largura diferente também. Importante que vai dar essa sensação de que você está vendo vários prédios, tá? Vou fazer aqui com linhas retas novamente. Vou preencher aqui. Ó, e assim por diante. Então o uso de 1, 2, 3 pontos de fuga é muito relativo. Dá para você fazer vários sólidos e a partir desses sólidos você começar a trabalhar os moldes, que seria a deformação do cenário, tá? Acrescentando detalhes, deformando, melhorando, aplicando textura. E o processo de paciência que a gente deve ter aí, naturalmente, se você quiser ser um bom ilustrador, ok? Então você pode inverter, esse ponto também pode ser colocado para baixo e subir essa linha do horizonte para cima para a gente ter o efeito inverso, que seria ver os prédios de cima para baixo. Tá? Então a gente dá a sensação que a gente está vendo as coisas de baixo para cima aqui, e o inverso disso seria a sensação de estar vendo de cima para baixo. Okay? Então para a próxima videoaula a gente vê os próximos exemplos de régua. Beleza? Valeu, falou!